Bom, agora eu passo a palavra para mim mesma e podemos dar sequência. Acho que fiz uma opção ruim de cor, porque, enfim, imprevistos. Mas eu vou apresentar agora a parte do capítulo 3, que é especificamente sobre o fluxo de justiça criminal. Queria agradecer muito ao Wellington, aqui presente, pela ajuda na elaboração, na redação mesmo desse capítulo e enfim, da parte dos gráficos, dos dados, né? Eu não trouxe muitos desenhos, trouxe poucos, mas escolhi alguns instrutivos, porque a gente está trabalhando com o funcionamento de um dito sistema de justiça criminal. E em criminologia nós dizemos que esse sistema é um sistema de filtros sucessivos, né, que tem aí uma forma de cone, cuja porta de entrada é a polícia e aí nós temos uma sequência, né, de averiguações, investigações, perícias. Depois nós passamos por uma fase que é de responsabilidade do Ministério Público e, por fim, as questões são judicializadas, apreciadas, julgadas. E se há uma condenação, nós temos um percentual muito reduzido de crimes que chega a ter, né, essa condenação e, especificamente, aí a ponta do funil, que é, no nosso caso, o cumprimento de pena. Então, essa é uma imagem tradicionalíssima sobre o funcionamento do sistema de justiça criminal. Então, bom, quem é meu aluno aqui, já foi meu aluno, sabe muito bem que a gente fala muito sobre esses assuntos. E nós costumamos dizer, bom, o crime de homicídio é um crime no qual o sistema tem mais entradas, né? O crime de homicídio é um crime que tem a dita cifra oculta menor, ou seja, tem menos subnotificações, é um crime mais grave, mais visível, né? E, portanto, os registros de homicídio chegam mais à porta de entrada desse filtro sucessivo, que é o sistema de justiça criminal, do que outros tipos de crimes. Acontece que a nossa opção de pesquisa foi de um estudo sobre os homicídios aqui no entorno e nós percebemos que mesmo, né, nesse tipo de crime nós temos uma baixa taxa de elucidação de crimes, né? Ela chega aí a um pouquinho mais do que 10%. Essa é uma imagem geral sobre os números de homicídios ocorridos nas 8 cidades que nós estudamos, o número de denúncias. Então, vocês podem observar que esse número é bastante reduzido, né? Ele é superior a 15% somente em Planaltina e na Cidade Ocidental, que são os dois últimos números antes do número total, aí, que é 10 e 33. Então, a taxa de elucidação, que é internacionalmente medida pelo número de denúncias em relação aos casos ocorridos, no entorno sul, ou na região, né, na área metropolitana de Brasília que nós estudamos, ela é bastante pequena. Ainda mais se nós fazemos algumas comparações. Então, nós temos aqui dados de países como Alemanha, né, Japão, e aí alguém vai dizer assim, não, mas esses são países centrais, são países que têm menos crimes, são países, você pode dizer uma série de coisas sobre esses países. E dizer, bom, eles diferem muito da nossa realidade, mas se a gente olhar aqui, esses são dados de 2002, né, mas se nós olharmos de um período mais recente aqui no Distrito Federal, período 2005-2010, nós temos uma taxa de elucidação superior a 60%. Então, os 10% do entorno sul é realmente um indicador bastante preocupante do funcionamento do sistema de justiça criminal nessa região. Eu coletei aqui mais
para quem se interessa pela literatura sobre o assunto, alguns fatores que dificultam e que facilitam a elucidação dos crimes. Só como um resumo rápido, né? Os fatores que dificultam o baixo status socioeconômico das vítimas, em contrapartida, facilitam fatores, por exemplo, onde nos casos hajam pessoas que já tenham passagem pela polícia. De outro lado, dificultam os crimes, a elucidação dos crimes que se foram ocorridos em lugares onde há residentes negros. E, em contrapartida, facilita a elucidação dos crimes, aqueles ocorridos nas áreas nobres das cidades. Crimes contra homens também têm uma elucidação menor do que crimes praticados contra mulheres, em razão da facilidade da apuração, muitas vezes pelo ambiente em que são praticados e também pela repercussão, se nós formos olhar as políticas que estão mais enfatizando essa violência contra a mulher, ainda mais atualmente. Contra idosos também, em razão de serem agressores geralmente conhecidos e que essas mortes também possam ser praticadas em conjunto com outros crimes. Então, muitas vezes, crimes que não são propriamente os homicídios, né, não são propriamente o objetivo do agressor. Em contrapartida, crimes praticados contra a criança, geralmente têm agressores conhecidos e vão ter uma facilidade de apuração. Os crimes cometidos em áreas desocupadas e terrenos baldios e matas, enfim, florestas, lugares onde não há testemunhas, não há pessoas que presenciem essas ocorrências, também são mais difíceis de apurar, enquanto que em lugares públicos, ruas, boates, né, as apurações são mais fáceis justamente pela presença de pessoas, de controles, enfim, hoje em dia de câmeras, inclusive, né? Fatores que dificultam crimes praticados com armas de fogo e que facilitam a investigação, crimes praticados com armas brancas e outras que exijam contato físico, porque, né, provocam marcas e possibilidades de outras investigações. A associação também dos homicídios com outros tipos de crimes, como roubos e estupros, também muitas vezes estão relacionadas à prática por autores desconhecidos e encontros fortuitos. Essas indicações da literatura geral sobre investigação criminal, ela vai, de alguma maneira, se confirmar pelos dados da nossa parte da pesquisa. Eu trouxe alguns pequenos destaques apenas. O questionário é muito extenso, os dados produzidos são dados, né, de vários tipos, mas aqui eu trouxe as coisas mais impactantes para que a gente consiga ter uma noção do que é, né, investigar por essa metodologia do sistema de fluxo. Porque é o seguinte, uma coisa é aquilo que não chega a ter notícia, que é a grande massa da cifra oculta, que no caso de homicídios é menor. Mas mesmo no caso de homicídios, em que a cifra oculta, que é esse primeiro filtro, ou seja, a chegada da informação na polícia, né, sendo menor, nas etapas seguintes, que são as denúncias do Ministério Público e as sentenças, as cifras intermediárias são gigantes, especialmente se nós comparamos a primeira coluna, que é do número de homicídios, e a última, que é o número de sentenças. Então, por exemplo, para Águas Lindas, nós temos 101 homicídios no ano de 2010, 7 denúncias e 1 sentença. Quer dizer, as etapas intermediárias apresentam lacunas extremamente significativas, né? Lusiânia, 145 homicídios, 7 denúncias, 4 sentenças. Opa! Então, é a cidade que tem mais sentenças, dessas que nós focamos mais, justamente por serem as mais violentas, e que a Analia também estudou sobre outros aspectos. Aliás, quem já estudou comigo aqui sabe que a fala dela parece combinada, né? Por quê? Porque eu sempre venho trabalhando nas classes a ideia de que a prevenção e as políticas sociais, enfim, políticas urbanas, políticas de outra natureza, que são complementares, né? E são as mais importantes para que a gente evite esse resultado morte. Porque uma vez o resultado ocorre, gente, olha só, eu vou sentenciar uma pessoa das 101 que
praticaram esse tipo de crime. E depois, mesmo que eu sentencie, para quem já sabe qual é o fim desse caminho, que são as penitenciárias, e, como a gente vai ver, quase todas as sentenças são, aliás, todas as sentenças são condenatórias, todas as sentenças são para regime fechado, né? Que vitória que eu tive, né? São pessoas que vão estar lá perdendo, muitas vezes, os melhores anos das suas vidas. Então, é muito melhor que eu haja nas políticas de prevenção, nas políticas sociais, nessa rede que precisa ver e articular-se com o sistema de justiça criminal de uma forma integrada. Aqui eu trago um pouquinho daquilo que eu estou chamando de cifra legal, que são essas questões intermediárias. Então, observado o número de homicídios e o quantitativo de sentenças por cidade, temos os seguintes resultados. 0,99% de apuração, né, de condenação nos casos de homicídio de Águas Lindas, 2,75% para Lusiânia e 1,75% para Valparaíso. Nos casos, e aqui eu vou voltar esse slide aqui, de denúncias e sentenças, não é tão escandaloso, porque de 7 denúncias para uma sentença, eu até não tenho uma etapa intermediária tão ruim. De 7 denúncias para 4 sentenças, melhorou bastante. De 8 denúncias para 2 sentenças, já é bem ruinzinho. Mas veja só, 38%, se computada de uma forma geral, né, essa análise, dos 22 casos em que houve denúncia, 7 foram sentenciados. O resultado dessa etapa intermediária, então, vai estar aí nessa casa dos 38%. Então, enfim, nós não estamos considerando o número geral de crimes, mas nós estamos considerando essa última etapa. Natureza das penas e regimes prisionais. Então, isso foi o que eu acabei de dizer. Nos 7 casos julgados houve condenação, um deles foi desclassificado para lesão corporal seguida de morte, ocorreram 6 julgamentos, então, pelo Tribunal do Júri, todos por homicídios qualificados, aliás, duplamente qualificados, triplamente qualificados, penas altas, de 13 anos a 29 anos, 5 meses e 26 dias, para quem está fazendo o direito penal comigo, sabe que esses cálculos são bem complicados de fazer, então eu fiz questão dos 29 anos, 5 meses e 26 dias, porque eu podia ter simplesmente jogado um número mais arredondado aí, mas é importante. Penas privativas de liberdade e regime fechado. Aqui a gente tem uma outra relação, né? 75% dos processos que nós estudamos foram de casos iniciados por portaria. E aqui eu queria fazer uma explicação antes de prosseguir. É o seguinte, nós temos na base geral dos homicídios das 8 cidades, 566 casos. Mas nós decidimos focar em 3 municípios, né? Águas Lindas, Lusiânia e Valparaíso. Desses casos, nós conseguimos identificar 30 processos, com registro no Tribunal de Justiça de Goiás. Desses 30, nós conseguimos ter acesso a 20. E o sistema que nós fizemos para estudar o fluxo de justiça criminal foi, então, alimentado com esses 20 processos. Isso se faz da seguinte maneira: a gente vai até os cartórios, copia os processos, traz para cá e alimenta um sistema que foi feito para controlar esses registros, né? Então, é assim que a gente vai sabendo quanto tempo os processos duram, quanto tempo se dá entre uma fase e outra, que tipo de intercorrência houve entre cada um desses processos. E um dos dados interessantes, que contraria um pouco a nossa percepção geral e um pouco a literatura, só que eu preciso frisar, isso são 20 casos, né? E, portanto, é uma amostra baixa. Só que ela é uma amostra baixa porque nós temos um percentual de apuração, de elucidação de casos também muito baixo. Então, não foi porque a gente não quis, mas é porque a pesquisa foi recortada para o ano de 2010. Referente a esse ano de 2010, nós já estamos em 2013, nós temos somente esse quantitativo de processos para serem analisados, medidos e pesados de acordo com o estudo que fizemos. Então, desses casos, 75% foram iniciados por portaria. E aqui a gente pode fazer uma correlação entre o tipo de instauração,
se é por portaria ou por flagrante, o quantitativo de denúncia e o quantitativo de sentenças. Nós esperávamos que a possibilidade de elucidação maior fosse daqueles casos iniciados por flagrante, mas os dados confirmaram o contrário. Os números de denúncia aí são bem maiores para casos que foram instaurados por portaria, embora no número de sentenças essa diferença não seja muito grande. Mas isso é um indicador interessante para a gente pensar. Eu trouxe aqui algumas também pinceladas de resultados que podem ser importantes para a gente pensar, que aqui se refere à característica das partes, né, réus e vítimas. Os crimes cometidos por mais de um réu foram 30%, isso quer dizer, a maior parte dos crimes foi cometido apenas por um réu. As idades deles variaram bastante, 16 a 46 anos, mas veja só, eu estou falando não das idades da base inteira, como foram análises que a Marcele fez, eu estou falando só dos 20 casos que tiveram os processos, né, e que os processos foram acessíveis para a gente fazer esse estudo. Então, dos 31 réus desses 20 processos, apenas 2 eram mulheres. As profissões são diversas, mas predomina aí o setor de serviços, né, o setor terciário, então são pedreiros, pintores, tem de tudo, corretor de imóveis, lavrador, tem 3 desempregados, um deles foi qualificado como vadio, né, no processo, e assim por diante. Em relação às vítimas, na maior parte dos casos, uma vítima só. As idades entre 14 e 48 anos, 80%, 86% sexo masculino, as profissões também diversas, inclusive aí uma psicóloga, um cabeleireiro, um carroceiro, um aposentado, um pedreiro, uma pessoa que se diz do lar. Se foi qualificada, né? Ela é vítima, ela não diz mais nada. Horários e locais dos crimes. Constatamos que os crimes ocorreram, na maior parte dos casos, durante a noite, é uma coisa que está lá confirmada na base geral que a Marcele apresentou, em via pública, ou seja, mais um dado que confirma, né, dos que tiveram processos, foram esses ocorridos em via pública. Eu lembrava muito de um parceiro meu de pesquisa também, um defensor público, que ele sempre me dizia, ele atua aqui no DF, né, ele sempre me dizia: Cris, os crimes eles ocorrem ou indo para o bar, ou no bar, ou voltando do bar, né? Então, assim, esse via pública, na verdade, não é um bar ou imediação do bar, né? Porque nós temos aí, fica registrada também a grande ocorrência de homicídios em bares nas imediações e nas residências das vítimas ou proximidades, ambas com 20%. Não é a maior parte dos casos esse indo para o bar, no bar ou voltando para o bar, do bar, mas pode ser que ele já estivesse um pouquinho mais longe do bar, assim, não ficou caracterizado. Mas em via pública, pode até ser que nós estejamos aí diante de casos assim que estejam escondidos, né? Armas e perícias. A nossa pequena base também confirma o que a Marcele falou em relação ao predomínio das armas de fogo, mas as armas brancas têm uma boa representatividade, 35% dos casos contra 55% de armas de fogo. O que é interessante é que em 100% dos casos analisados houve exame de corpo de delito, 55% deles com perícia em local de crime. Mas, apesar da arma de fogo ter predominado, não houve caso de realização de exames residográficos, identificação de armas e microcomparação balística, que são exames bem próprios, né, dessa forma de prática de crime. No caso das testemunhas, foram ouvidas 77 testemunhas nesses processos, 80% depuseram sobre os fatos. Isso é uma das coisas que a gente também imaginava que não fosse se configurar, porque muitas pessoas vão para depor sobre o caráter, né? São as chamadas testemunhas abonatórias, vão dizer que a pessoa é gente boa, ele é bom pai de família, trabalhador, deu um ataque nele nesse dia e ele matou uma pessoa. Mas
Não, 80% são testemunhas do fato, não há um predomínio de testemunhas que sejam autoridades policiais. Em geral, são pessoas que conhecem, né, a vítima ou o acusado. Que mais? A relação entre réu, vítima e motivo do crime também é interessante. Algumas suposições existiam sobre a questão da violência doméstica, né, ser crimes relacionados a tráfico de drogas, a gangues, a violência contra a mulher, mas isso não se confirmou pelos dados nos processos que nós analisamos, né? São pessoas que eram conhecidas, na sua maior parte, conhecida já te vi em alguma ocasião, mas a maior parte dos casos ocorreu motivada por vingança ou resposta à ameaça, e somente 17% das mortes estão vinculadas ao tráfico ou uso de drogas, e 13% se devem a desentendimentos momentâneos sem história anterior que justificassem tais desentendimentos. Aqui eu só trouxe uma pinceladinha também dos tempos, porque é uma das coisas mais difíceis de apurar, e é uma das coisas que depois a gente olha para isso e fala, tá bom, mas a gente precisa medir isso de uma maneira tão criteriosa, cuidadosa, né? São datas, são carimbos, então a forma de medição disso é uma forma muito complexa e que vai dar uma visão que a gente tem aí, geral, sobre quanto tempo demora um processo de homicídio, né? Então, nós fizemos algumas marcações para esse tempo. Do fato, a denúncia, o tempo médio é de 241 dias. Da denúncia à pronúncia, o tempo médio é de 253 dias. Da denúncia à sentença, 477 dias. E do fato à sentença, vejam quanto tempo demora um processo. Os que tiveram fim, né, gente? São 7 casos sentenciados, 6 por homicídios. Então, esses 6 dos 566 demoraram 628 dias, em média, né, para chegar ao final. Então, em linhas gerais, essa foi a parte em que nós trabalhamos. Eu agradeço a atenção de todos.